Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para começar mais um culto ao Senhor Jesus, nosso culto barra live. E são todos bem-vindos conosco. Graça e a paz do Senhor. Deus abençoe esse dia 26, né? Se eu não me engano. Sim, 26 de abril de 2020. Deus abençoe mais esse domingo. Vamos estar testando, né? O microfone, violão. Quem está entrando, por favor, nos ajude a ainda não entrou testar. ninguém conosco, mas entra tu pelo menos, Tati, você é a primeira. Vai Entrou alguém. tocando. A Monique já entrou e disse graça e paz para nós. Graça e paz, Monique, você é a Bem-vinda, primeira pessoa a entrar Monique. conosco hoje. O microfone tá bem, Monique? Ela já até curtiu, amém. Pelo menos uma curtida. Alguém nos curte. Alguém curte essa igreja, meu Deus? Raquel entrou. Clica. Ai. Deus abençoe mais esse domingo. O áudio está bom, glória a Deus, amém. Ih, eu tô com tosse. Bem-vinda, Joyce. Nós estamos já esperando mais algumas pessoas entrar. Olha, a mamãe entrou hoje ao vivo. Bem-vinda, minha mãe. Bom, hoje, nosso último culto de abril, nós estamos aqui para adorar o Senhor e também para a gente refletir sobre algumas coisas do que Deus já vinha falando antes da quarentena. E talvez a gente ainda não tivesse atentado para entender o que Deus já vinha falando, o que Deus já vinha fazendo. A gente que estava de pateta no meio da situação, mas Deus já vinha falando muita coisa antes. Você já percebeu que Deus já vinha falando sobre as questões da casa? Quantas letras a gente já estava louvando sobre casa? Agora o hashtag Fica em Casa é o que está sobressaindo para todos. Então vamos lá, vamos começar, vamos louvar o Senhor? Amém. Eu queria te convidar a louvar, entronizar. A gente está até propondo, depois da palavra, no final, a gente continuar a adoração. Quem quiser permanecer, né? Entrar no seu quarto e adorar conosco. Minha mãe entrou também, seja bem-vinda. Sogra e todos aqueles que fazem parte da nossa história. Vamos começar? Vamos. Só recapitulando para quem chegou agora. Presta atenção, Tati. Estou bebendo água. Só recapitulando para quem entrou agora. A nossa proposta hoje, nós estamos entendendo que Deus, antes de tudo, já vinha falando muito conosco. E ele já vinha falando sobre palavras relacionadas a esse tempo, ele já vinha falando em canções relacionadas a esse tempo. E ele já vinha falando antes sobre canções com o tema casa. E agora nós estamos com o hashtag Fica em Casa direto, pessoas pedindo para a gente ficar em casa. E a gente não entendendo os propósitos de ficar em casa, Deus já começou a falar, e eu digo até que ele está gritando sobre o porquê ficar em casa. Mas antes da quarentena ele já vinha falando algumas coisas sobre isso, sobre restauração da casa, sobre a casa. E nesse momento de louvor, nós queremos te relembrar dessas canções sobre casa, que Deus já vinha trazendo até nós. Amém? Como é que a gente vai louvar? Qual é a primeira? Amém. Bora fazer a sequência, né? Senhor, nós queremos entronizar, Senhor, invocar o Teu nome, queremos, Senhor, iniciar esse culto aqui, dizendo que é para Ti, Senhor, nós estamos aqui por Tua causa. Senhor, nós queremos fazer aí da nossa casa, da nossa sala, do nosso quarto, onde estiver alguém, Senhor, nós queremos parar tudo, Senhor, adorar, entender, orar, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, entender o que cantamos, Senhor. Ó Pai, vem
Vem, nos traz luz, Senhor, diante daquilo que estamos cantando há algum tempo. Nos ensina, Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa boca. Senhor, nos ensina a te dar glórias e aleluias. Senhor, nos ensina a te amar mais e mais. Nos ensina a entender os teus propósitos sobre nós aqui nessa terra, Deus. É a ti que adoramos, Senhor. Somente a ti, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e o partir o pão. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E o partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Oh Senhor, toma o teu lugar, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. O melhor lugar é para ti, Senhor. Tu és o dono dessa casa, Deus. Nós somos essa casa, Senhor. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pode arrumar, Senhor, como tu queres. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, Senhor, tenha liberdade, Deus. Tenha liberdade, Senhor. Há quanto tempo cantamos essas coisas, ó Deus. Oh, Pai, entendemos que somos a Tua morada, que somos a Tua casa, que somos habitação, Deus. E nos ensina, Senhor, a valorizar isso, Pai. A ter zelo por isso, a deixar o Senhor arrumar, a deixar o Senhor mudar as coisas de lugar, Deus, a deixar o Senhor vir limpar, Deus, venha nos limpar. Não há como limpar uma casa sem tirar as coisas do lugar, sem primeiro deixar uma bagunça. Senhor, para que tenha limpeza é necessário tudo sair do seu lugar e depois, Pai, a gente vê quais são os melhores lugares, como o Senhor quer que arrume. Onde estavam as sujeiras? Onde estão as sujeiras guardadas? Senhor, que passamos rápido e dizemos que iremos limpar e vai ficando, vai ficando. Senhor, tenha liberdade de mudar as coisas de lugar, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor. Toma conta, Deus, nós somos o templo do Teu Espírito, nós somos essa habitação, essa casa que Tu mora.
Que privilégio, Senhor, o Senhor morar em nós. Oh, Pai, nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor, a dar tudo a Ti, Deus, a Te dar o primeiro lugar, Pai. Mude as coisas de lugar, Senhor. Mude as coisas de lugar, Senhor. E cada um aqui possa entronizar o Senhor. Possa colocar o Senhor no trono do seu coração. Possa entender o que o Espírito e a noiva estão produzindo nesse tempo. Um tempo de crise, mas é um tempo de mudança. Não tem como ter mudança se não tiver crise. Não tem como limpar uma casa sem antes tirar as coisas do lugar. Se de fato você vai limpar essa casa, você vai tirar tudo. Principalmente aquelas sujeirinhas. Deixa Ele limpar. Deixa Ele dizer como Ele quer. Deixa Ele ser o dono da casa. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que quando alguém chega e a gente quer que ele fique à vontade, a gente diz, fique à vontade, a casa é sua. Então a gente precisa dizer isso para ele. Fique à vontade, a casa é sua. A casa é sua, Senhor. Reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Tu és o nosso amado. Tu és o dono da casa. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo. Tu és tudo. Reconhecemos quem Tu és. Nós arrumamos. Oh Deus, nós perfumamos. Nós preparamos. Toma o Teu lugar de honra. Toma o Teu lugar de honra, Senhor. E faz como Tu queres. Chega de controle humano, Deus. Chega de querer controlar o mundo. Chega de querer controlar, Senhor. Oh, Deus. Toma o Teu lugar de honra. Lugar que nós nunca deveríamos ter te tirado, Deus. Nunca. Oh, Senhor. Tome o lugar de honra. Oh, reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Oh, Deus, que haja uma unção, Senhor, de reconhecer, de não confundir, Senhor, a Tua voz. De não confundir, Senhor, o que Tu pensa ao nosso respeito. De realmente, Senhor, entender a Tua palavra completa. De não supervalorizar apenas um texto da Bíblia, enquanto que a Bíblia é uma história de Deus. É a história de Deus que pode transformar o mundo em uma vida de cada vez. Que você seja bem-vindo a esse culto. Seja bem-vindo. Comece a adorar o Senhor. Comece a bendizer o Seu nome. Abra sua Bíblia. Traga a sua Bíblia para perto de você. Amém. Não se distraia. Faça desse momento de busca, de adoração, de oração. Que o Senhor Jesus seja entronizado no meio dos louvores do Seu povo, no meio do compartilhar a palavra, das orações. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Antes da gente começar a palavra, eu queria só dar um recadinho sobre que nós estamos com a nossa EBD online. Então, você quer participar da nossa EBD online? Já temos algumas turmas que começaram. Como que a gente está fazendo? Nós pegamos um curso chamado Corandel, que é à distância. É o Dr. Deron Miller que dá aula. E nós adaptamos como nossa EBD. A gente envia as aulas dele e nós temos as classes pelo Zoom, onde a gente discute sobre o conteúdo, onde a gente reforça o conteúdo, onde tira dúvida e também onde acontece a nossa avaliação da escola.
escola dura 12 aulas, seriam mais ou menos uns 3 meses, uma vez na semana. E algumas classes já começaram, já estão na segunda aula, todas as classes. Mas a gente está dando uma última oportunidade. A gente está unindo a classe da sexta com a quarta. E nessa sexta-feira nós vamos começar a dar aula 1, uma nova classe para quem quer participar e não começou, não acompanhou. Então, participe da escola dominical online. Não está sendo no domingo, mas é a escola bíblica. Então venha, participe, você que está com saudade de ter um alimento sólido junto com outros irmãos. Participe com a gente, é um tempo abençoado. Amém? Amém. Amém? Então, bem-vindo a todos que foram entrando no meio do caminho, que a gente não falou bem-vindo antes do louvor. E nós vamos começar com a nossa palavra. O nosso tema de hoje, vocês já perceberam que tem tudo a ver com casa. Nós cantamos 3 louvores de casa. Por quê? Entendemos que antes da quarentena, Deus já estava nos falando algumas coisas de suma importância. E uma das coisas que nos chamou muita atenção é a quantidade de louvores com tema casa antes da quarentena. A gente só cantou 3 aqui, mas nós temos muitos louvores que foram lançados próximo à quarentena com essa ideia. Né? Anos antes, só que eu acho que agora Deus gritou pra gente. Sim. Perceba que há pouquíssimo tempo, muitas igrejas estavam cantando aquela música que a gente cantou agora, Ele Entrou em Casa, Emaús, foi lançado há pouco tempo. Foi lançado há pouco tempo, Essa Casa é Sua, Nós Deixamos Ela para Você. E Eu Sou Morada. Tem até uma que é um pouquinho antes dessa, que é sobre mudar as coisas de lugar. Tens liberdade. Não, antes dessa, teve uma. Enfim, temos muitos louvores sobre casa que foram lançados bem próximos. E muito se falou, eu mesmo preguei sobre a proposta do entendimento de aonde de fato Deus mora. Que Ele não mora no templo, mas em nós. E nós falamos disso ainda sem saber dos acontecimentos presentes. E começamos a entender que Deus ele já estava alertando o nosso povo sobre o tempo presente. Que na época ainda era um tempo futuro, mas que Ele já estava nos preparando para que falássemos disso. Então hoje nós precisamos retomar tudo isso para a gente entender o que Deus quer falar conosco, o que Ele já começou a falar conosco e qual vai ser a nossa atitude diante daquilo que Ele tem dito. Amém? Então nós colocamos como tema de hoje, hashtag Fique em Casa, mas como está a sua casa? Então nesse tempo a frase famosa é hashtag Fique em Casa. Todo mundo está citando, pessoas colocaram a fotinho do coraçãozinho com hashtag Fique em Casa nos seus perfis de redes sociais. E todo mundo falando do Fique em Casa, a gente olha no jornal, alguém está falando sobre o Fique em Casa, a gente olha para todo canto, o povo está dizendo hashtag Fique em Casa. Mas, para o cristão, casa tem alguns outros significados. Mas o principal dele é que nós somos a casa morada do Altíssimo, o novo templo, o templo do Senhor, que no Novo Testamento ele já não habita mais em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós. Mas para a gente aprofundar dentro dessa proposta, eu quero que você abra comigo em Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, versículo do 43. A gente vai do 43 até o 49. Então eu vou dar um tempinho aí para você encontrar. Não que fique de fora dessa leitura conosco. Mateus 6, do 43 ao 49. É Lucas. É Lucas, perdão, é Lucas. Não é Mateus, é Lucas. É que semana passada a gente falou tanto de Mateus. Do 43. Na semana passada nós falamos sobre a árvore, a semente, nós falamos sobre os 3 tipos de solo, uma semente, e terminamos com a boa terra, a semente que se tornou uma árvore frutífera. E
a gente vai retomar aqui, porque é uma continuação. Acho muito interessante a continuação como Cristo fez. Então nós estamos mudando de assunto exatamente da mesma forma que Cristo mudou de assunto. Então a gente vai começar a leitura retomando a ideia da semana passada, encaixando em hoje. Quem não assistiu semana passada, não tem problema, aqui na mesma página do Face, tu vai procurando lá embaixo que tu acha da semana passada. Mas vamos lá. Lucas, no capítulo 6, versículo 43, retomando a semana passada, vai dizer assim: nenhuma árvore boa dá frutos ruins, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinhos e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Retomando semana passada, a única forma de nós termos bons frutos é uma mudança do nosso coração e da nossa mente. A nossa opinião precisa ser transformada. Só que perceba que ele muda de assunto, mas ele quer trabalhar o mesmo princípio. Vamos lá. Continuando, versículo 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ou não praticam os meus ensinamentos? Por que vocês, mesmo não praticando, não obedecendo, vocês ainda me chamam de Senhor? Ele está ligando aos frutos. E gente que fala com a boca que ama o Senhor, mas realmente no coração está completamente longe dele, nas suas atitudes, ele não glorifica ao Senhor. Aí ele entra no assunto que a gente vai falar hoje. Veja que quem mudou de assunto não fomos nós, foi Cristo, nós só estamos seguindo a ideia dele. E diz assim o texto, versículo 47. Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Perceba que primeiro ele está falando de quem ouve a palavra e pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Eu estou lendo a versão NVI. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Percebe, Jesus não está falando de árvore, de semente. Ele mudou para casa e a gente está indo no rumo dele. Então, hashtag fica em casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então vamos lá. Vamos começar a analisar alguns detalhes do texto. Entenda que ele está falando de duas casas diferentes. Duas casas diferentes. Mas a gente precisa comparar essas duas para a gente entendendo os detalhes. Primeira coisa. Vocês perceberam que as duas casas, ou as duas pessoas que ele representa como casas, ouviram a mesma coisa. Perceba que o início dos dois textos, dos dois versículos, começa com e ouviu a minha palavra. Os dois ouviram a mesma coisa. Não há como dizer que não ouviu. Os dois ouviram a mesma coisa. É como se Cristo estivesse dizendo, ora, eu coloquei diante de mim duas pessoas, falei as mesmas coisas. Não houve mudança, eles ouviram juntos. Onde está a diferença de um e de outro? Está no praticar, no obedecer, na vivência. A diferença está no praticar. E para a gente entender legal praticar, é muito interessante a gente comparar com Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, que diz que, é até bom olhar lá, Tiago, capítulo 1, vai deixar bem claro justamente a proposta do praticar. Tiago 1, 22, vai dizer assim:
tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Lembra que aquele que ouviu e não praticou é o que teve a casa derrubada. Mas aquele que ouviu e praticou é o que permaneceu firme. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operante praticante, esse será feliz, bem realizado em tudo que fizer. Perceba que a diferença está no praticar, no obedecer, no viver. Voltando para as duas casas. Uma casa não ouviu e a outra ouviu e praticou. As duas ouviram, uma praticou e a outra não. Mas, vamos lá. O que significa essa proposta do ouvir? Perceba que aquele que pratica foi como aquele homem que cavou. A minha versão fala cavou. Por quê? Vamos lembrar. A nossa imaginação, isso é imaginação geral, né, Tati? A nossa imaginação, quando a gente fala da casa na areia e da casa na rocha, a gente logo lembra até da música. Não, construa sua casa na areia. Não, construa na beira do mar. Veja que a gente imagina que o cara construiu a casa dele em cima da praia, uma areia assim fofa, que não vai ter resistência nenhuma. E o outro procurou uma rocha. Imagina Belém do Pará, se todo mundo tivesse construído sua casa apenas em cima da rocha e fosse saindo procurando onde tem rocha, uma hora as rochas acabam, e tem pouquíssimas em Belém, e então não ia mais ter lugar para construir casa, as pessoas não iam mais poder construir suas casas. Não é assim. Perceba que eu gostei da versão da NVI porque fala que ele cavou. Vamos relembrar como se constrói uma casa. Quem é pedreiro aí vai saber falar muito bem, mas quem não é vai lembrar do que eu estou falando. Quando você vai construir uma casa, você não pode simplesmente chegar, viu? Esse chão é firme, beleza, então eu vou jogar só um cimento aqui e construir minha casa em cima. Não é assim que funciona. Existe algo que alguns vão chamar de viga, que a gente constrói para baixo, pilar, né? Aqui no Pará se chama muito de, alguns vão chamar de estaca raiz, que seria aquela mais profunda. Enfim, pedreiros vão até diferenciar um do outro, né? Mas você vai construir uma fundação, você vai fazer colunas para baixo. Você precisa segurar firme aquela terra. Essa casa precisa estar em sólido firme. E sólido firme, às vezes você não vai achar tão próximo da superfície, você tem que cavar bastante até chegar no solo. Perceba, rochoso, né? Na rocha lá embaixo, perceba que foi muito bem fundamentada essa casa. Ele ouviu e ele guardou no coração todas as palavras, fazendo uma fundação, pilares fortes e firmes naquela casa. Então, o outro, que no caso a gente fala de construir sua casa sobre a areia, ele simplesmente não fez fundação. Perceba que aquele que ouve, que é o versículo 49, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces, sem fundação, ou seja, sem profundidade, sem base firme na palavra. Não chegou na rocha, né? Chegou até a areia. Não São chegou na rocha. várias camadas para chegar, né, nesse alicerce forte. Então perceba que a diferença estava na fundação, que Cristo deixou bem claro que era o praticar aquilo que estava aprendendo. Porque quando você apenas ouve e deixa para lá, você não vai guardar no coração.
Quando você ouve algo, você aprende algo, você pratica, aquilo fica firme e guardado. Você busca praticar mesmo sem a necessidade de praticar, aquilo fica firme e guardado no coração. Mas perceba, aí vieram os problemas. Qual foi o problema? Uma coisa interessante é que os problemas foram os mesmos. Veio torrente de água, veio uma inundação. Se eles tiveram os mesmos problemas, significa também que eles estavam próximos. Eram casas próximas. Ouviam as mesmas coisas, mas não um praticava e outro não. Só que os problemas que vieram foram os mesmos. E é interessante a gente falar sobre o mesmo problema, por quê? Porque o mesmo problema pode ter visões completamente diferentes. Um exemplo interessante. Vamos supor que eu sou o cara que construiu sobre a areia e a Tati sobre a rocha. Veio a inundação. Aí a Tati vem e diz, poxa, olha, foi muito ruim, inundou, não pude sair de casa, mas é isso. Agora eu construí sobre a areia, veio a inundação e destruiu. Eu já chego assim, meu Deus, foi muito ruim porque eu perdi tudo. Foi muito pior. Talvez na visão da Tati não foi tão ruim assim, mas na minha visão foi algo horrível porque eu perdi tudo. Eu perdi móveis, perdi tudo, a minha casa foi destruída. O texto diz que a destruição foi completa. Olha só como a mesma situação tem pontos de vista completamente diferentes, porque depende de onde está meu fundamento, da onde eu construí o meu fundamento. Então entenda que nós estamos falando de casa. E nós estamos em casa num momento muito difícil. E antes desse momento agora, nós acompanhamos algumas famílias ali do Bengui que tiveram suas casas inundadas. Eles disseram o quanto foi ruim perder tudo. Só que a inundação foi em muitos lugares. Algumas dessas casas que estavam um pouco mais no alto, viram a inundação, mas ela não entrou na sua casa. As casas baixas, que foram construídas sobre palafita, entre outras coisas, tiveram muitos móveis destruídos. Perceba que como você construiu a casa não foi suficiente. Tem muito a ver de como vai ser o problema que vai vir, né? Para quem não construiu uma boa casa, o problema é muito pior. É muito pior ao ponto de destruir aquela casa. Mas perceba que nós estamos falando sobre casa e a casa somos nós. Para a gente complementar essa proposta, antes de explicar de forma mais prática o que a gente quer falar hoje, eu queria que você fosse comigo para Deuteronômios 8. Deuteronômios 8, pode abrir aí, eu vou esperar você abrir. Deuteronômios, no capítulo 8, fala o episódio em que o povo de Israel está no deserto. Abre lá comigo. A partir do 2, né? A partir do verso 2 a gente vai ler. Já todo mundo achou? Posso ler? Vou ler então. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de quê? De conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Continuando, a gente vai até o 7. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam. Olha o cuidado de Deus. Os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele, tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando
há uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram para os vales e nas colinas. Perceba que Deus ele não tirou o povo de Israel do Egito e colocou direto na terra prometida. Por quê? Porque eles iam chegar na terra prometida com uma mente de escravos, sem fundamento, eles não iam saber trabalhar naquela terra. Eles ainda não tinham uma cabeça transformada. Ele primeiro o levou para o deserto. Por que ele levou para o deserto? Porque ele precisava provar o que estava no coração. Antes do Senhor trazer a gente para um tempo de bênção e refrigério, Ele precisa provar as intenções do nosso coração, porque senão Ele pode nos colocar na bênção, e nesse lugar de bênção, nós podemos não saber fazer a vontade do Senhor. E aí eu digo que é um momento de crise, porque você começa a reagir, você começa a ver, a se observar. Diante de situações difíceis, você começa a ver as suas reações, as suas crenças, aquilo que você crê mesmo, aonde você está firmado. E não tem como se transformar sem passar por uma crise. Você precisa ser abalado, as tuas estruturas, o que tu acredita precisa ser abalado. E realmente tem muito a ver com o Senhor querer mudar as coisas de lugar, né? Sim. E é isso que o Senhor está fazendo nesse tempo. É necessário a gente entender o que Ele quer fazer mesmo. Então, não tem como se transformar sem passar por crise, sem ir nesse deserto, sem realmente ser abalado. Aí você me pergunta, mas por que nós precisamos ser abalados? Porque se não houver o abalo, se não houver a crise, nós não vamos deixar a nossa casa ser destruída. É muito confortável. Não, para quê? Esse pastor ele fala uns negócios assim, nada a ver, eu vou quebrar minha casa para construir uma nova porque não tem fundação, não tem fundamento. Que nada. Só que quando vem a crise não tem jeito. O texto diz que a casa foi construída de forma completa, foi totalmente destruída. Por quê? Porque estava sem fundação, ela precisava ser destruída para se construir uma fundação. E quando a gente está falando de fundamentos, que lá no outro texto da árvore a gente falou sobre raiz, a gente precisa, no contexto da casa, não tem jeito. A única forma de construir fundamento é destruindo a casa e construindo tudo de novo. Porque a gente adora colocar remendo. Ele fala nesse texto antes também do remendo, né? Perceba que Israel no deserto foi para isso. Foi para destruir, inclusive pessoas tiveram que morrer. É duro falar disso. Mas entenda que precisava de uma destruição completa para uma reconstrução. Uma construção com solos firmes. E quando eu falo de morte, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E siga. Precisamos muitas vezes morrer completamente. Tem momentos que até dá para reformar uma casa. Quando ela tem fundação, mas passou-se muito tempo, a gente pode reformar um compartimento de cada vez. Mas e quando ela não tem fundação? Tem que destruir completamente. Ela precisa ser destruída completamente. O povo de Israel precisava ser destruído completamente. Deus os levou e colocou eles à prova. O Brasil precisa novamente ser reedificado, reconstruído. Ontem, para quem acompanhou as orações, né, pelo Descende, por vários movimentos que têm se levantado em oração, vários mesmo, Deus tem falado sobre essa restauração, essa reedificação. São promessas, palavras proféticas de 20 anos atrás, pessoas declarando isso sobre a nação. Nós somos um povo que cremos no Senhor Jesus, mas que para obedecer está difícil. Está difícil. A própria igreja do Senhor acabou abrindo mão de princípios, das verdades que podem libertar o nosso povo, e começou a aprisionar. Então a gente precisa sim ser reedificado, ir para a rocha, né? Parar de ser fluido, né? É muito fluido, é muito conforme a moda, conforme o molde, que Paulo diz, não vos amoldeis com esse mundo. Não entre na forma, não entre no molde do mundo.
Precisamos estar firmes sobre uma rocha, e rocha é a coisa mais sólida que nós temos dentro dos nossos elementos. Eu fui impactada essa semana na EBD pelo curso. Eu te convido a participar desse curso, porque tem sido tremendo saber a Bíblia, como o Senhor realmente conta ela de forma completa e não somente textos sem contexto. Saber que a terra que mana leite e mel, na visão de alguns foi, nessa terra não tem nada. É deserto. É deserto que ele está nos dando. E aos olhos daqueles que foram reedificados, reestruturados, moldados em Cristo, aprofundados, foi, dá para fazer muita coisa. E a gente viu, né, o Darren Miller colocando ali uma floresta plantada no deserto. Uma floresta plantada. Eu me lembro que uma das palavras aqui que a gente falou foi sobre a terra, né? Também sobre o pessoal do sul que trabalha na terra, porque sabe que se trabalhar na terra ela vai produzir, né? Então, meu Deus, o Senhor dizendo, olha, o poder criativo que eu dei para vocês. Eu quero fazer, vocês são minimais de semelhança, eu quero fazer, vocês vão plantar assim, riachos, vocês vão plantar no deserto. Meu Deus, o quanto que o Senhor quer dizer, ei, a tua casa tem jeito, essa o teu filho tem jeito, o teu marido tem jeito, a tua filha tem jeito, basta a forma que você enxerga. Essa ideia nos faz até entender mais alguns textos de Isaías, quando o próprio Deus promete plantar pomares no deserto. Porque nós estamos hoje vivendo sim um deserto. Não diga que não, nós estamos sim nesse momento que a nossa casa está sendo passada por uma enchente, está sofrendo uma crise. Estamos sofrendo perdas, estamos sofrendo em doenças, estamos sofrendo financeiramente. Entenda que o Senhor nos levou para um deserto, para provar o que tem no nosso coração, para saber se temos fundamentos, se temos fundação, se temos conteúdo bíblico, ou se a nossa fé rasa, quando vem a primeira dificuldade, Senhor, né? A gente desiste do Senhor. Se Ele é Senhor na nossa vida. Aí a gente lembra de canções que Deus trouxe antes também. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Perceba que o Senhor já estava nos falando muito antes. Ele é Deus. Mas aí eu quero te falar de um outro capítulo também que reforça essa ideia. Eu quero que você lembre comigo disso. Salmos 127 é um salmo muito conhecido, Salmo 127. No versículo 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se o Senhor não edificar a cidade, não adianta nós queremos edificar. Perceba que nessa tempestade, se você não tem fundação, a sua casa vai ser destruída. Os seus conceitos serão abalados. A sua fé será abalada. A sua fé vai ser abalada, mas você precisa reconstruir. Reconstruir. Mas entenda, não é você que vai reconstruir. É o Senhor, porque se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, em vão. Aí você precisa lembrar, quem levou o povo de Israel para o deserto não foi o diabo, foi Deus. Quem levou Jesus para o deserto antes do seu ministério não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Nós precisamos ir para o deserto para provar o que está no nosso coração. Mas nesse deserto nós precisamos reconstruir essa casa com o Senhor, a partir da cosmovisão bíblica, a partir dos conceitos que dizem na palavra de Deus, reformulando os nossos conceitos. Os nossos pilares precisam ser reconstruídos. Mas entenda bem, esse capítulo, esse mesmo capítulo que fala dessa reconstrução da casa, que fala dessa questão do Senhor guardar a casa e não o sentinela, quando chega no versículo 4, entenda que eu acho muito interessante que esse capítulo ele começa dessa forma, mas no fundo ele quer falar de família. Leia depois com calma, eu não vou te explicar os detalhes, mas quando chega no versículo 4, como flechas
Nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Perceba que eu quero me prender aqui na flecha. É o Senhor que constrói a casa, né? Você já percebeu que uma flecha, quando a gente quer atirar a flecha, a gente coloca ela no arco e a gente puxa ela para trás antes de soltar. Quando você puxa ela pouco, ela não vai muito longe, ela vai perto. Mas quando você puxa ela bastante, ela vai muito longe. O capítulo está deixando bem claro, relacionado aos filhos, que quando a gente puxa, a ideia é que você trabalhe os filhos a partir de puxar bastante para lançá-los o mais longe possível, para eles alcançarem o verdadeiro alvo. Eu quero te trabalhar isso, porque eu estou entendendo muito que o deserto é justamente o momento que nós somos puxados. Porque quando nós somos puxados no deserto, a sensação que nós temos é que nós estamos andando para trás. Que tudo está retrocedendo. Essa é a sensação. Porque, meu Deus, minha casa está sendo destruída. Os meus conceitos estão sendo destruídos. Como o próprio Deus fez com o povo de Israel. Parece que eu vou passar fome. Agora eu não tenho mais nada. Agora eu não tenho mais nada, eu não tenho nem mais trabalho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas perceba, se essa flecha não for muito puxada para trás, ela não vai ser lançada tão longe. Para construir uma casa cheia de fundamentos que aguenta qualquer coisa, essa casa precisa ser completamente destruída. E você precisa permitir que a sua casa seja destruída para o Senhor, o construtor, reconstruir. Amém. É forte. Então, eu sei que se torna um pouquinho difícil, mas nós precisamos reconstruir os pilares. Eu quero trabalhar com vocês 4 pilares dessa reconstrução da casa, pilares importantes e que infelizmente tem sido destruído, mas essa ideia do fica em casa, hashtag fica em casa, é para reconstruir esses pilares. E se você está ficando em casa e não está conseguindo reconstruir esses pilares, você precisa rever as suas atitudes. Cuidado com o engano. Cuidado com o pai da mentira. Cuidado com você que acha que vai tudo muito bem. Cuidado com você que pensa que não está no deserto, que ainda não acordou, que acha que tudo que você fez e tudo que você faz está tudo muito bem e muito certo. Cuidado com as coisas que você continua fazendo há anos e que não te levam a transformação alguma e que há anos você tem os mesmos problemas, você não tem vitórias, você está nas mesmas lutas. É como se você estivesse lá no desertão, parado em ciclos. Cuidado, porque o Senhor abalou a terra. Ele está abalando a terra, não fique de fora do abalo. Deixa ele tirar as coisas do lugar e fazer e ser o construtor. Isso é para todos nós. É para todos. Ninguém pode ficar de fora. Então precisamos construir esses pilares, que eu percebo que está muito claro para quem tem orado e ouvido o Senhor, que esse tempo de ficar em casa, que é o tempo de deserto, é para reconstruir esses pilares. Perceba que o deserto sempre vem antes de uma bênção. Jesus foi para o deserto antes de começar seu ministério. O povo de Israel foi para o deserto antes de entrar na terra prometida. Eu creio de todo o meu coração que esse período de dificuldade está antecedendo um despertar enorme da igreja do Senhor. Amém. Eu creio muito que é o avivamento que eu passei a minha adolescência toda ouvindo. Amém. Eu creio de todo o meu coração. Só que se nós não construirmos a casa firme, nós não estaremos preparados para esse tempo. Vamos falar desses pilares. O primeiro pilar que para mim está muito claro é família. Família, sim. Precisamos reconstruir esse pilar que está todo rachado, ou que talvez nem exista. E nós falamos, numa das lives, eu não lembro quanto tempo atrás, já tem um mês, né? Que nós tivemos uma live só sobre essa reconciliação com Deus e com o outro, que nós batemos muito com a família.
Converter o coração dos pais aos filhos. E Malaquias Foi a capítulo primeira 4, foi a primeira esse, né? Que foi a da terça. Procure. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Perceba que um dos motivos do coronavírus ter vindo é porque nós estamos vendo família destruída, pais e filhos sem comunhão. E eu acredito que ficar em casa, hashtag fica em casa, Deus trouxe algo para que nós ficássemos em casa e reconstruíssemos esse pilar tão importante. Reconstruísse o nosso amor um pelo outro. Reconstruir os conceitos de família. O perdão um pelo outro. Reconstruir o perdão, sim. E quando a gente entra nessa questão da família, nós entramos em muitos temas. Porque desde o perdão, desde os temas sobre casamento, relacionamento conjugal, também de criação de filhos e também de amor. Mas tem um dado aqui que me chocou. Quando a gente fala desse primeiro pilar, o quanto ele está destruído, olha só. Lembra que ele nos levou para o deserto para provar nossas intenções, o que havia no nosso coração. E eu li mandaram para mim, na verdade, um jovem mandou para a gente, uma reportagem do G1, que diz assim: relatos de briga de casais aumentam em 431% desde o início do isolamento provocado pelo coronavírus, diz o estudo. Relatos de brigas aumentam 431%. Por quê? Porque esses casais já não tinham mais relacionamento, cada um vivia para um lado e agora tem que conviver na mesma casa. Isso está provando que já existia no coração. Nós precisamos de reconciliação dentro dos casamentos. E a melhor coisa é trancar esses dois. Ou eles brigam de vez, ou eles se acertam. Vão brigar até encontrar a saída. Até deixar o reconstrutor, né? Eu quero dizer que esse pilar tão importante para a nossa sociedade precisa ser reconstruído. Se você quiser ouvir mais sobre isso, volte nas nossas outras lives e ouça. Porque nós tivemos uma live só sobre esse tema. Um outro que também me chocou. Casos de violência contra a mulher aumentam em 30% durante a quarentena em São Paulo. Diz o Ministério Público. Aumentou em 30% os casos de violência contra a mulher. Te levei para o deserto para provar o que já havia no teu coração. Esse pilar precisa ser reconstruído. Infelizmente, como eu quero falar dos outros pilares, eu não tenho como explicar mais detalhes sobre esse, mas busque, ouça ao Senhor, precisamos reconstruir esse pilar que se chama família. O segundo pilar que precisa ser reconstruído, muito, eu vou chamar de pilar da solitude. Solitude. Que já foi falado também aqui. Também eu já acho foi que na falado. primeira live. Porque Deus já estava gritando, a gente só está organizando o que Deus está falando. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Esse foi um dos temas que eu preguei um pouco antes da quarentena, sem saber que viria uma quarentena. Mateus 6,6. Mateus 6,6. E reforcei aqui em algumas lives que o Senhor, Ele está nos deixando, hashtag fica em casa, para que nós tenhamos tempo. A maior reclamação das pessoas quando a gente pergunta, você está conseguindo ter tempo com Deus? Não tenho tempo. Você tem orado? Eu não consigo, é muito agitada a minha vida, eu faço muita coisa, agora parou tudo. É para buscar o Senhor, você precisa reconstruir esse pilar. A sua casa depende também desse pilar.
Sem ele, Solitude. ela vai ser destruída. É esse pilar que reforça a nossa fé, que aumenta a nossa confiança em Deus e que nos traz direção. Direção. Não tem como ter direção sem ouvir o Pai. É Ele que tem a direção verdadeira. E aí, novamente, a gente precisa te chamar a atenção. Lá na outra live a gente falou a diferença de solitude para solidão. Cuidado. Cuidado você que está confundindo solidão ainda com solitude. Tem pessoas que não estão se permitindo, não estão permitindo o reconstrutor vir, né? Estão ainda rejeitando filhos, ou filhos rejeitando pais, e enfim, ainda na situação de antes. Deixa ele mudar as coisas de lugar. Cuidado com a solidão. Não deixe essa tempestade passar e a sua casa ainda está construída de maneira torta. Mas vamos lá. Salmos 27 é interessante porque esse pilar, eu digo ele diretamente, o medo. A forma de vencer o medo é no tempo a sós com Deus. A melhor forma de vencer o medo. Salmo 27 vai trazer algo que eu acho de suma importância para a gente vencer isso. Salmo 27 vai começar assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançam contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Estarei confiante por quê? Aí ele vai explicar no outro versículo. Uma coisa pedi ao Senhor. E o que procuro? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Ou seja, como que ele resolveu o medo dos inimigos? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor. A melhor forma de resolver o medo do corona ou de qualquer outro problema é buscando o Senhor. É Ele que tira o medo. É Ele que te guarda. É Ele que traz a sabedoria do alto e te conduz a pastos verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele tem direção. Quem busca Deus não está perdido na guerra. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora que vem essa torrente de água, essa inundação para destruir a casa. Ele é o socorro presente. Então deixa a sua casa ser destruída, mas com ele do lado para reconstruir. Vamos lá? Um terceiro pilar de suma importância, eu vou colocar como santidade no corpo. Santidade de uma maneira geral, mas eu vou focar aqui um pouquinho no corpo. Nós perdemos a nossa santidade, né? 1 Coríntios capítulo 6, do 18 ao 20, eu vou ler para vocês, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Aí você me pergunta por que você está falando da santidade, mas enfatizando a parte sexual. Porque nós estamos num mundo que parece que ficou totalmente sexualizado. As nossas novelas parece mais pornografia. O feminismo diz que é para valorizar a mulher, mas muitas feministas, no seu discurso, elas até acreditam, elas até gostariam de colocar esse valor maior sobre a mulher, mas elas também são capazes de dançar danças
além de pornográficas, que colocam o corpo delas menosprezam a mulher como um objeto sexual. A gente entende que a dança sensual, ela é uma dança pro casal. Isso daí é outra discussão, mas veja que a pornografia, a pornofonia tomou conta. A nossa cultura, ela está indo nesse rumo. Muito pornográfica, muito. Crianças, pais que vestem as crianças sensualmente, para elas já serem um produto, para elas usufruírem desse mercado, né? Adultizando essas crianças a viver algo que não é para elas. Esse é um pilar da nossa sociedade que precisa ser reconstruído, porque nós sexualizamos tudo. Sexualizamos o nosso marketing, as nossas propagandas, sexualizamos as nossas crianças, sexualizamos tudo para onde olhamos. Nossas novelas, filmes, está tudo sexualizado. Não, parece que não tem mais humor, né, sem pornografia. Sim, a gente precisa do sexo para fazer o humor ser engraçado. Músicas que fazem sucesso, entre aspas, sem pornografia. Aí você diz, não, mas nas músicas cristãs não tem isso. Mas nós estamos falando da nossa sociedade, é ela que está sendo abalada, não é só a igreja. Das nações. Só que a igreja precisa ser o exemplo para a sociedade. E não se isolar, pegar a luz e ficar ali brilhando. Um outro dado que me chamou muita atenção nesse tempo que é da Folha UOL que eu peguei. Sites e canais pornô têm aumentado de até 50% no consumo de seus produtos durante a quarentena. 50%. É um dos mercados que mais está em alta no momento. Está crescendo no meio da quarentena. Por quê? Porque as pessoas estão com a mente mais vazia, um tempo maior. E esse aumento do tempo está fazendo eles usarem esse tempo dessa forma. Para se alimentar dessa forma. O pior é que tem muito cristão que também está assim. E um outro dado que nos preocupa, terça-feira a gente já começou a orar nos nossos grupos, é o aumento do abuso sexual contra a criança, contra o adolescente, né? Que estão também em casa, o abuso de mulheres. Tem uma frase bíblica que Deus trouxe na minha memória quando eu estava orando e estudando sobre essa parte, sobre a questão da sexualidade. Me veio na minha mente muito a lembrança dessa frase, que é: o zelo pela tua casa me consome. E eu comecei a procurar, porque eu sabia que tinha em mais de um lugar na Bíblia, só que eu achei em 3 versículos diferentes. Salmos 69:9, Salmos 119, 139 e João 2,17. Diz o mesmo texto: o zelo pela tua casa me consome. Qual é a casa do Senhor? O texto que nós lemos de 1 Coríntios foi muito claro que a casa, a habitação do Senhor somos nós. Precisamos ter zelo pela casa do Senhor, é ter zelo por você. E quando eu falo de ter zelo por você, é a santidade no corpo, além da questão sexual, também é o cuidado do seu corpo nesse período de quarentena. Tem muita gente que passa o dia deitado, não faz um exercício físico e depois tá achando que está doente do corona. Nunca suplementou uma vitamina. Não toma água direito. Uma vez vi Jorge Simaio falando, pede cura, mas não bebe o básico, né? Tomar água direito. Claro, mas eu não tenho tempo de cuidar do meu corpo. Agora você tem tempo. Agora você tem tempo. Se você abrir os seus olhos, né? Tem gente ainda deixando a tempestade passar, já passou por várias tempestades que está assim, eu sei me proteger. Mas vamos lá. Lembra que eu falei dos 4 pilares que eu acho de suma importância? Olha aí, agora meu pai entrou. Agora o sogro entrou. Olha, seja bem-vindo, seu Rosivaldo. Vamos lá. A gente falou dos 4 pilares. Primeiro pilar de suma importância é a família. Ok? Segundo pilar de suma importância é o tempo a sós com Deus, a solitude. Terceiro pilar de suma importância é a santidade, principalmente no corpo.
E agora o quarto pilar, que também todos esses vídeos eu venho citando ele, que eu quero depois fazer um vídeo só sobre ele, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os santos. É outro pilar que a sociedade perdeu. Como que ela perdeu? Só para te embasar os textos, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas eu quero bater aqui no sacerdócio real. Somos todos sacerdotes. Perceba que Pedro, no contexto, deixa bem claro: toda a igreja é sacerdote real. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: ele constituiu reino de sacerdotes. Vai falar exatamente a mesma frase em Apocalipse 5:10. Ele constituiu um reino de sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Só que o que aconteceu? Qual é esse pilar que foi destruído na nossa sociedade? São os crentes que, por contribuírem com dízimo ou por outros motivos, acham que não precisam fazer nada, que apenas o pastor tem que fazer. Esse é o momento que você não está conseguindo ir na igreja, que você não tem mais disponível o pastor para você chamar: pastor, vem aqui orar pelo fulano de tal, porque ele está enfermo. São muitos enfermos. São muitos enfermos. Esse é o momento que não dá para você chamar: pastor, vem aqui para fazer isso ou fazer aquilo. Esse é o momento que esse pilar está sendo reconstruído. É você que tem que fazer. É você que tem que orar pelos enfermos. É você que tem que dar uma palavra para o seu vizinho que está precisando. É você que tem que ajudar esse vizinho. Deus está reconstruindo esse pilar. Você precisa se deixar ser reconstruído, mudar a visão. Você é um sacerdote do Senhor aonde Ele te levar. Você é um ministro do Evangelho, embaixador do reino. Você precisa dar essa palavra. Amém? Você foi enviado, né? Se você continuar lendo Lucas, você vai ver que ele vai enviar os seus discípulos. Se você ama e obedece a palavra de Deus, você é um discípulo. Então chegou a hora, esse fundamento tem que existir. Perceba que talvez você me diga assim: mas o que eu sei é muito pouco. Eu não sei nem explicar certas coisas. Eu quero dizer que se alguém está te chamando é porque ele sabe menos. E o pouco que você sabe é muito para ele. É muito para ele. É muito. Você ensinar alguém a orar o Pai Nosso é uma dádiva. Se você considerar que não é muito, mas pelo menos vai ser suficiente, porque Deus te chamou para isso. Eu fico olhando as crianças do meu trabalho como professora. Às vezes eu fico triste de ver que muitos cristãos, entre evangélicos e católicos, suas crianças não sabem orar o Pai Nosso. Suas crianças não frequentam nenhuma reunião. E quando a gente começa a ensinar a oração base, né? É tão lindo ver, mas me preocupa quem deveria estar ensinando. Quem deveria realmente estar preocupado com isso. Esse fundamento. Então perceba que nós falamos de 4 fundamentos de suma importância: a família, tempo a sós com Deus, a santidade, principalmente no corpo, e o sacerdócio de todos os santos. São os 4 pilares que eu considero principais nessa reconstrução para esse momento. Não vou dizer que são os pilares principais do cristianismo, mas para esse momento é isso que o Senhor quer construir com essa proposta do hashtag Fique em Casa. Fique em casa para reconstruir a sua casa. Fique em casa com propósito. Entenda o que está acontecendo no mundo e que tem muito a ver com Deus. Cara, tem muito. Deus, ele é infinito para ser conhecido, então de tédio você não morre. De tédio você não morre. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido tem que estar no nosso coração. É o lema da Jocum e é algo que ficou no meu coração gravado. Mas vamos lá. Para a gente encerrar o nosso último texto de hoje, é um texto muito conhecido, muito falado nesse tempo e que nós queremos trazê-lo, que é 2 Coríntios 7. Eu vou ler desde o 13. Mas o muito conhecido é o 2 Coríntios 7,14. Abre lá, eu quero que você abra, marque esse texto, ore em cima desse texto.
vai ser da seguinte forma: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e nós estamos sofrendo uma praga, né? Se o meu povo, que se chama, e esse meu povo, ele está convocando a igreja, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz que é cristão, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar, se converter dos seus maus caminhos, se converter, deixar a casa destruída, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei ou curarei a sua terra. O que está faltando? Nós irmos para o tempo a sós com Deus, se converter de ter uma vida sexualizada, se converter dos nossos problemas não resolvidos familiares, assumir o posto de povo que se chama pelo nome do Senhor, assumir esse posto em oração e em atitude. E então o Senhor vai curar esta terra. Hashtag fique em casa, ore, reconstrua sua casa. Fique em casa, reconstrua sua casa. Existem fundamentos a ser construídos. Vamos orar? Amém. Senhor, nós queremos diante de Ti, Deus, colocar tudo isso que a gente ouviu. Senhor, nos ensina a permitir, Deus, que essa tempestade destrua tudo que é necessário ser destruído. E que o Senhor, o construtor, tenha liberdade de fazer, de mudar as coisas de lugar, de mostrar o que estava errado, Deus. Mostra para cada família o que estava errado, para cada empresa, para cada pessoa, cada profissional. Senhor, mostra para as nações da terra, Pai. Mostra, Senhor, o que está no nosso coração. Eu sei que o Senhor nos levou para o deserto para mostrar o que está no nosso coração, Deus. Mostra o que está no nosso coração e nos ajude a mudar, Deus. Nos ajude, Senhor. Não deixa, Senhor, essa tempestade passar e as mesmas coisas permanecerem. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração é para que todos se convertam ao Teu coração. É para que todos entendam o que o Senhor está fazendo. É para que todos voltem a obedecer o que as Escrituras dizem. É para que todos, eu oro pela nação brasileira, Senhor, todos aqueles que se dizem cristãos, voltem a obedecer o que a Tua palavra diz. Senhor, que haja clareza, que haja entendimento, que essa nova casa é uma nova casa. Essa nova casa, esse novo vinho, essa nova casa seja reconstruída. Que todos aqueles que estão entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer fazer e está fazendo, possam permitir que tudo aquilo que precisa ser mudado, que mude. Tudo aquilo que precisa ser deixado, que seja deixado. Tudo aquilo que precisa ser valorizado e colocado nessa construção, nessa nova casa, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus, para que todos sejam morada do Altíssimo, para que você desfrute do Altíssimo. O zelo pela tua casa me consumirá. Então a minha vontade de querer fazer uma casa nova
algo novo, segundo a vontade do Pai, me perseguirá. E faremos. Que você coloque a mão no seu coração e diga: eu farei parte dessa nova reconstrução. Eu farei parte dessa nova casa. Eu faço parte. Eu quero a vontade de Deus. Pare de orar a sua vontade. Ore a vontade de Deus. Em 1 João, final de João, 1 João, vou te dar esse texto para você ler. Nós iremos orar ele na terça-feira. 1 João 5,14 te ensina a orar a vontade de Deus. 1 João 5,14. Ore a vontade de Deus, a vontade do Pai, que ela é boa, é perfeita e agradável. Pare de orar a sua vontade. Cuidado com a sua vontade. Ore a vontade do Pai. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Glória a Deus. Primeiro quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nesse tempo, essa palavra que nós estivemos ministrando. Fazer o convite, se inscrevam no Corandel, vamos lá. É a última turma, a última oportunidade. E quem quiser orar conosco, mesmo que você não seja da nossa igreja, mas assistiu a live e gostaria de orar conosco, nós estamos orando nas terças-feiras pelo grupo do Zoom. Aqui nos comentários você tem que falar assim: eu quero participar da oração de terça. Aí alguém vai entrar em contato contigo e a gente vai ter que se passar os nossos telefones para te mandar o link para você orar conosco no Zoom. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Hoje, excepcionalmente, o povo da nossa igreja, nós vamos ter uma reunião pelo Zoom às 5 horas com uma missionária que vai estar ministrando uma palavra, nós vamos estar conversando melhor. Se de repente você não é da nossa igreja e quiser participar, fala aqui no nosso comentário aqui embaixo para a gente te convidar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um domingo abençoado. E agora, nesse momento, depois que a gente terminar essa live, devido a gente sentir no coração e também algumas pessoas estarem pedindo, nós vamos fazer uma live só de oração e adoração. Não é nosso propósito a live ficar gravada, então se você quer participar, você tem que participar do ao vivo, tá bom? Então daqui a uns 10 minutinhos a gente vai encerrar essa e vai começar a outra, tá bom? E vai ser só louvor e adoração, nós não teremos palavra. E se você quiser orar conosco, eu te convido a orar conosco nesse tempo, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Amém.